Bom dia! Hoje é dia 6 de fevereiro de 2021. Hoje é sábado e é o tempo esperado para se ler a carta às águias a reunir-se juntas. Uma carta que vem do Tabernáculo Branham e do irmão Joseph Branham. Eu acabei de pegar isto do meu armário aí atrás, a exposição de 7 eras da igreja, escrito pelo irmão William Branham. E o irmão Branham diz no início deste livro que ele escreveu, embora que este volume tratará de várias doutrinas maiores, tais como a divindade, batismo nas águas e etc., encontradas em Apocalipse capítulo 1 a 3. O seu tema principal é a exposição de um estudo detalhado das 7 eras da igreja. Isto é necessário a fim de estudar e compreender o resto do Apocalipse, porque a partir das eras vêm os selos, e dos selos vêm as trombetas, e das trombetas vêm as taças, tal como a primeira explosão de uma candeia de Roma. As eras da igreja surgem com uma poderosa iluminação inicial, sem as quais não haveria futura luz. Mas, uma vez que o brilho das 7 eras da igreja é dado por revelação divina, luz sobre luz segue-se, até que o Apocalipse completo se abra inteiramente diante de nossos olhos, espantados, e nós, edificados e purificados pelo seu Espírito, somos preparados para a sua gloriosa aparição, precisamente o nosso Senhor e Salvador, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Esta composição é apresentada na primeira pessoa, sendo que isto é uma mensagem vinda do meu coração para o coração das pessoas. Esforços próprios foram feitos para colocar em letra maiúscula todos os nomes e os títulos, os substantivos e pronomes e etc., que se referem à divindade e também às palavras Bíblia, Escritura e a Palavra, sendo que nós consideramos isto singularmente apropriado ao se falar sobre a majestade e a pessoa de Deus e a sua santa palavra. Eu rogo a bênção de Deus sobre cada leitor, e que a iluminação dada pelo Espírito de Deus seja a porção especial de cada um. William Marion Branham. Sim, isto contém uma composição da mensagem inteira do irmão Branham neste livro. O irmão Branham disse: aqui está o irmão Lee Vail a escrever, a colocar todas as palavras que eu declarei, a tentar compor o livro. Oh Deus, ajuda o irmão Vail e a irmã Vail. Este não era o livro do irmão Vail, mas este era o livro do irmão Branham. E como qualquer escritor de livros, eles ajudaram na escrita do livro e a colocar a composição do livro em páginas. Nós agradecemos a família Vail por sua contribuição, e também eu creio que foi J.T. Saunders e sua esposa que digitaram o livro das eras da igreja para se imprimir. Que Deus les abençoe também, abençoe todos os seus descendentes. Agora, eu quero ler uma citação e iremos direto à carta. O irmão Branham disse no livro das eras da igreja, ele disse que na página 365, a era da igreja de Laodiceia, o irmão Branham diz: sim, ouça o profeta de Deus autenticado que aparece nesta última era, e o que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva dirão a mesma coisa. E o que eles dirão já foi dito na palavra. Eles o dizem agora. Saiam dela agora e separem-se. O clamor foi pronunciado, o clamor continua. Por quanto tempo clamará a voz, nós não sabemos. Mas uma coisa sabemos, não será por muito tempo, porque esta é a última era. O irmão Branham disse também, este mensageiro, ele diz, ele falará, e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos do ministério deste profeta.
Eu quero dar uma pausa aqui um instante. Será que tu sabes o que é melhor do que ser salvo? Será que conheces algo que é melhor do que ser salvo? Isto é ser a noiva. Oh, sim! Nós não lutamos contra todos esses irmãos, irmãs e pastores que não querem ouvir as fitas. Eles aceitaram Jesus Cristo como Salvador pessoal deles. Não importa quem eles sejam, católicos, adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová, baptistas, pentecostais, quem quer que eles sejam, não discuta com eles. Eles são os teus irmãos e irmãs em Cristo. Eles aceitaram a Jesus Cristo como Salvador pessoal deles. E tal como dentro da mensagem, eles são os nossos irmãos e nossas irmãs. Sim, é verdade que existem as 5 sábias e as 5 loucas. E aqueles que estão ao nosso lado, eles são crentes da mensagem, eles são virgens para com a palavra e para com a mensagem. O irmão Branham diz, ele pregará e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberão os efeitos benéficos do ministério deste profeta. Será que isto não é maravilhoso? Muito bem, agora, a frase a seguir, na página 365. E aqueles que o ouvirem, como é que tu ouves este profeta hoje? Tu tens de apertar o play. E aqueles que o ouvirem serão abençoados. Será que tu não és abençoado quando ouves este profeta pregar? Eu sou, louvado seja o Senhor. Nós estamos muito felizes por termos as fitas hoje. Muito bem, continuemos aqui. E aqueles que o ouvirem serão abençoados e se tornarão parte da noiva do último dia, os quais são mencionados em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Portanto, ao que ele disse-nos para ouvirmos ao Ministério Quíntuplo? Ou será que a este grupo ou aquele grupo? Não. Ele disse para ouvirmos este mensageiro e sermos parte da noiva de Apocalipse 22, 7. Será que tu sabes o que o Apocalipse 22, 16 diz? Está escrito, eu, Jesus, enviei o meu anjo às igrejas, aleluia. E este é o mesmo anjo do Apocalipse 18:1, são os mesmos anjos, e é o mesmo anjo de Apocalipse 3:14, é o mesmo anjo de Apocalipse 10:1 a 7, e é o mesmo anjo de Malaquias 4:5 a 6. Louvado seja o Senhor. Agora, entremos na carta que vem do irmão Joseph Branham. As águias estão a reunir-se juntas. Dia 6 de fevereiro de 2021. Querida noiva estimulada, está a acontecer. Aqui estamos nós. Algo está a acontecer. Ele está a revelar-nos a sua palavra tal como nunca antes. Ele prometeu que estas coisas se cumpririam nos últimos dias e as mesmas se cumpriram. Não se esperem ou se interroguem mais. Isto já chegou. A manifestação de Deus está a agitar a noiva. A sua voz está a unir-nos a todos à volta de sua palavra. A mesma está a tomar estes 7 trovões desconhecidos para nos despertar novamente. Isto já começou o reavivamento mais esperado com a sua noiva. O irmão Branham disse, e quando vocês leem, obtenham as fitas. Ouçam as mesmas com muita atenção, porque vocês captarão isto na fita, porque eles têm estado a tocar estas fitas repetidas vezes e as mesmas são muito boas e claras. Portanto, vocês captarão isto claramente lá. O irmão Joseph continua. Só existe uma única maneira de entender isto claramente: apertar o play. Quão felizes nós estamos a fazer exatamente o que ele nos instruiu a fazer. Tocar estas fitas repetidas vezes. A revelação vindicada de Deus tornou-se clara. A verdadeira revelação de quem veio em nossos dias foi revelada à sua noiva. O irmão Branham disse, João 14:12 e Joel 2:38,
Paulo, 2 Timóteo 3, Malaquias, capítulo 4, e João, o Revelador, Apocalipse 10, 17, 1 a 17, estão a ver? Exatamente o que aconteceria agora. E para a igreja, o que é isto? A palavra encarnada, feita carne no meio do seu povo novamente. Estão a ver? E eles simplesmente não creiam nele. O irmão Joseph continua. A palavra encarnada, feita carne no nosso meio novamente. Glória! Esta é a verdadeira revelação desta mensagem do tempo do fim e nós cremos nela. Como é que nós podemos até começar a expressar a ele o que esta revelação significa para nós? A hora do encerramento do tempo já chegou. Este é o vosso último aviso. Não coloque nenhuma interpretação particular nesta mensagem. Ele a quer pura e autêntica. Fiquem exatamente com a palavra. Não digam que existe algo a mais do que o que está nas fitas. Não ouçam a nenhum tipo de raciocínio que diga há erros nas fitas. Tu não tens que crer em toda a palavra. O irmão Branham diz, e agora, como é que tu podes ser um anticristo? Qualquer pessoa que negue que cada palavra disto é verdadeira e para ser ensinada da mesma maneira é um anticristo. Porque eles negam a palavra e ele é a palavra. Nós estamos tão felizes e tão gratos ao ponto que podemos dizer, nós cremos em cada ponto e cada partícula. Nós permanecemos com o seu ministério de fitas. Não há dúvida em nossos corações e mentes. Nós somos a sua noiva e isto tem nos dado estimulação pela revelação. Nós nem conseguimos nem nos conter. Portanto, nós damos gritos, nós levantamos, batemos palmas e corremos. E o reavivamento já começou. Se tu gostarias de ter vivido no dia de Pentecostes, quando a coluna de fogo entrou impetuosamente na sala e todos eles foram cheios do seu Espírito Santo e receberam estimulação pela revelação. Então junta-te a nós e venha experimentar a mesma coisa neste domingo às 14 horas em ponto, horas de Jeffersonville. E una-te à sua noiva à volta da palavra, enquanto nós ouvimos o terceiro selo do dia 20 de março de 1963. Irmão Joseph Branham. E para completar na carta do irmão Joseph Branham, as escrituras para ler em preparação para se ouvir o sermão, o terceiro selo. As escrituras são São Mateus, capítulo 25, versículo 3 a 4. São João, capítulo 1, versículo 1. São João, capítulo 1, versículo 14. São João, capítulo 14, versículo 12. São João, capítulo 17, versículo 17. Atos, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Levítico, capítulo 8, versículo 12. Jeremias, todo o capítulo 32 inteiro. Joel, capítulo 2, versículo 28. Zacarias, capítulo 4, versículo 12. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. Eu agradeço ao Senhor, eu espero que tu gostaste deste tempo e que o Senhor esteja contigo e te guarde até que nos encontremos outra vez amanhã no domingo, dia 7 de fevereiro, às 14 horas em ponto, na hora de Jeffersonville, onde quer que tu estejas ao redor do mundo, eu estarei sentado exatamente aqui a ouvir o terceiro selo. E eu estarei a pensar em todos os membros da noiva de Jesus Cristo ao redor do mundo.
que estão na escuta na mesma hora. Louvado seja o Senhor. Nós não importunamos e nem combatemos a ninguém. Eles podem fazer o que eles desejarem. Os pastores são soberanos em suas igrejas, mas nós também precisamos fazer o que nós nos sentimos conduzidos a fazer, porque este é o nosso tempo de reavivamento para a noiva. Aleluia! Que Deus te abençoe e shalom.